Olá, queridos, voltei. Então vamos agora dar continuação de Apocalipse 12, tá? Você que estava aí me esperando, muito obrigado. E você ainda que não ouviu e não ficou esperando, obrigado do mesmo jeito. Então, glória a Deus, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Vamos lá? Vamos para os estudos, tá? Me acompanhe, vamos ao referimento. O primeiro referimento que eu já deixei já nesse vídeo é da parte de Gênesis, que vocês vão entender, entre a lua e o sol, vocês vão entender. Fique ligado que o Espírito Santo esteja com todos nós, porque só Ele pode nos dar realmente e convencer a revelação dos céus, tá bom? Então, no Apocalipse 12, do 1, diz assim, glória a Deus, diz assim: e viu-se um grande sinal, o capítulo 12, né, que eu acabei de ler para vocês, eu estou no estudo. Apresenta 4 grandes conflitos entre Deus e Satanás, entre Satanás e Cristo e sua obra redentora, que está no versículo do 1 ao 5 deste capítulo. Entre Satanás e os fiéis em Israel, versículo 6. E no Apocalipse 13 até o 16, vocês podem ir lá conferir e ler o que está escrito. Entre Satanás e o céu. E nos versículos 7 e 9 desse capítulo 12, também vocês podem ler, que é onde eu acabei de ler, quem me acompanhou. Entre Satanás e os crentes, que está no versículo 10, 11 e 7 desse capítulo 12. Então vamos lá. Uma mulher. Esta mulher simboliza os fiéis de Israel, através dos quais o Messias, o menino Jesus, versículo 2, 4 e 5, veio no mundo. Romanos 9, versículo 5, confere lá. Eu vou colocar mais tarde aí debaixo desse vídeo. Isso é indicado não somente pelo nascimento do menino, mas também pela referência, olha só o que eu acabei de falar, ao sol e à lua. Gênesis 37, versículo do 9 ao 11, podem ler lá, vocês podem ler que eu vou falar o que significa. E as 12 estrelas que naturalmente se referem às 12 tribos de Israel. Um grande dragão vermelho, que está no versículo 3 de capítulo 12. Este dragão é Satanás, versículo 9. As 7 cabeças, chifre e diademas representam sua grande astúcia e poder. Até essa parte das estrelas, isto pode referir-se àquela original de Satanás do céu e aos anjos que com ele caíram. Aqui está falando de quê? Das estrelas, né? Que quer dizer o quê? Que faz parte do quarto dos anjos que ele enganou no céu. E aos anjos que com ele caíram. Segundo Pedro, confere lá, capítulo 2, 4. E Judas, né? Não é Judas o que traiu Jesus, mas é outro Judas, perto de Apocalipse, que só tem um capítulo só, versículo 6. Ou ao grande poder que ele tem no universo. Como eu expliquei da outra vez, o universo, gente, é tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus deixou, tá? Que as pessoas acham que é um Deus, quando foi o próprio Deus que criou. Neste versículo, Satanás procura destruir o menino Jesus. Versículo 5. Um filho, um varão. O filho varão é Jesus Cristo, e seu arrebatamento refere-se à sua ascensão aos céus após a sua ressurreição. O que quer dizer aqui, meus amores? Aqui já está falando quando Jesus veio, o verbo se fez carne, né? Veio, fez o sacrifício, ele veio para o mundo rejeitou ele. Ele foi crucificado, muitos não sabem, mas quem teve que tirar a própria vida de Cristo é quem tem a chave da morte e da vida, o próprio Pai. Por quê? Porque o que separa você e eu de Deus é o pecado. Então, quando Jesus falou para o Pai, Pai, por que me abandonastes? Então, muitas pessoas não entendem isso. Porque Deus tinha que se afastar de Jesus. Ele estava cheio de maldição minha, sua, dos nossos pecados. Ele se tornou maldito por mim e por você. E hoje, como é que estão tratando ele aí? Como é que tratam Jesus? Como se fosse ninguém. Um bombeiro, nada contra o bombeiro, amo e tenho amigos que fazem esse trabalho. Um bombeiro faz um trabalho para salvar uma vida
todos dão a ele de herói, né? Todos falam que é herói. E Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? O que ele mereceu para ser esbofeteado, torturado, perdeu muito sangue por mim e por você? Agora você vai entender porque que o sangue de Cristo tem poder. Ai de mim, se o sangue de Cristo não estivesse aqui, ó, Satanás já teria me matado. Continuação. Vamos lá. Um grande dragão vermelho. Este dragão é Satanás. As 7 cabeças de chifre e as 2 diademas representam uma grande astúcia e poder. Até essa parte das estrelas, como eu acabei de ler, este pode referir-se à queda original de Satanás no céu, aos anjos que com ele caíram, segundo Pedro, como eu já li, vocês podem ir lá conferir, tá? Um filho e um varão, acabei de ler e acabei de dar essa explicação para vocês, né? Então, a mulher fugiu. Aqui a mulher simboliza os fiéis de Israel na última parte da tribulação. Você vê que no começo falou que são dividido, né? O capítulo 12 representa 4 grandes conflitos, né? Que eu estou aqui passando para vocês, queridos. Olha só. Mais adiante diz assim, 1260 dias, metade exata do período da tribulação. Durante a tribulação, esses fiéis de Israel, judeus, tementes a Deus, apor-se-ão a religião do anticristo. O que é isso? Eles vão rejeitar. Uma parte vão rejeitar. Examinando com sinceridade as escrituras, eles aceitam a verdade de que Jesus Cristo é o Messias. Isso quer dizer que naquele grande dia da tribulação, uma metade dos israelitas e dos judeus vão aceitar e admitir que Jesus já tinha vindo e que aquele Jesus ali que a metade pediu para crucificá-lo era realmente o Filho do Homem. Então aqui quando eles vão pegar as escrituras, que é a palavra, que eles vão ler com o entendimento do Espírito Santo, eles caem na real de que realmente o que está ali dizendo que é Jesus é o anticristo. Amém? Preste atenção. Então, a tribulação aqui, onde eu fiquei, meu Deus, amém, Jesus, primitivo acesso dos céus, aqui. Satanás é derrotado, Messias, Deuteronômio 4:30 e versículo 31, vocês podem ler lá, no que eu acabei de falar aqui. Zacarias 13, versículo 8 e 9, são socorridos por Deus durante os últimos 3 anos e meio da tribulação, e Satanás não poderá vencê-los. Versículo 13, Apocalipse, tem nos versículos 13 até o 16, vocês podem ver aí. Quem de Israel aceitar a religião do anticristo e rejeitar a verdade nos dias da grande tribulação, né? Isaías 10, 21 até o 23, Ezequiel 11, 17 até o 21, Ezequiel 20, 34, Ezequiel 20, versículo 34 ao 38, Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Então aqui está falando já, né? Aqueles que rejeitar a palavra do Senhor, todos já sabem como é que vai acabar, né? Não precisa nem eu falar. A batalha no céu, a tribulação significa não somente grandes conflitos, acabei de falar, glória a Deus, espirituais. Preste atenção nisso aqui, meus amores. A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também nos céus. Satanás é derrotado, precipitado na terra, Lucas 10, 18, e não lhe é mais permitido acesso ao céu. O céu se regozija, se alegra, porque ele não está mais fazendo parte da luz. Versículo 10 até o 12. Porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares celestiais. Ali ele não tem nenhum poder. Aleluia. Glória a Deus. Nos lugares celestiais. Ver Efésios 6 e 12. Então, o que é lugares também celestiais? Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele só tem acesso a Satanás se você dá permissão, se eu dou permissão. Então, aonde tem o poder celestial de Deus, Satanás não toca.
Ele não toca. Se você vê por aí ele tocando em um crente, se você vê por aí macumba agarrando em crente, é porque esses não estão na linhagem de Cristo. Esses não estão respeitando a doutrina de Cristo. Esses não estão respeitando a doutrina, nem os princípios de Cristo e nem os seus ensinamentos. Essa é a diferença. E quando você vê crente escandalizando, é porque esses estão corrompidos. E a nossa obrigação é orar por eles, para que o Espírito Santo os convença, eles se arrependam e não percam a salvação. Mas muitos deles estão rejeitando realmente e retendo o Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Vamos continuar. Na terra. É possível que essa expulsão de Satanás do início é grande tribulação, como eu acabei de ler, entendeu? Então, mais adiante diz assim: o acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador da igreja? Satanás. Por isso que quando você está ali fazendo a vontade de Deus, que ele fica te acusando: mas você fez isso no passado. O meu passado não te pertence, cão. Tá? Ele já me perdoou. Agora, não vamos esquecer das heranças, que pode ter vindo as heranças lá dos nossos antepassados. O que os judeus falou? Crucifica Cristo, porque o sangue dele cairá sobre os nossos filhos. Então não esqueça, também tem uma herança hereditária que precisa ser desconectada, tá bom? Então diz assim, Satanás, esse aqui já é no versículo 10, onde o acusador dos nossos irmãos, Satanás acusa os crentes diante de Deus. Sua acusação é que os crentes servem a Deus por interesse pessoal. Quem foi a pessoa que mais deu prova disso, que ele não estava com Cristo por interesse? Jó. Eu acho maravilhoso essa passagem de Jó. Por quê? Por que Deus falou assim? Vai lá e toca. Pode tocar. Assim, meus amores, é Deus falando comigo e com você. Vai lá, toca na Célia. Vai lá, toca em você que está aí me ouvindo. Toca nela. Sabe o que Deus manda tocar? Porque Deus conhece o meu e o seu caráter. Deus sabe que a gente pode até ter muito dinheiro, mas o nosso coração não está no Deus dinheiro. O dinheiro é o único que Deus chama de Senhor. Então, lembra daquela passagem? Qual Senhor você está obedecendo? Qual Senhor você está servindo? O Deus dinheiro? O Deus mamon ou eu? Então é por isso que eu digo, Deus não é contra o rico. Deus não é contra quem tem condições. Deus ele abomina quando você ou eu somos apegados ao dinheiro, às coisas. É isso que está corrompendo tantas pessoas, gente. Muita gente está sendo corrompido por causa disso. Tá? Então, mas é qualquer coisa, viu? Eu vi ontem um testemunho de um pastor que ele estava tão idolatrando o ministério que Deus deu para ele. O ministério nem é dele, como esse aqui não é meu, é do Senhor. Ele idolatrou tanto que acabou perdendo a família todinha. E agora ele está chorando e contando o que ele fez. Ele se corrompeu, mas glória a Deus que ele se arrependeu. Depois disso aí a gente fala mais adiante, Então, mas aqui diz assim, Jó, vocês podem lá conferir, Jó capítulo 1, e versículo 6 do 11, Zacarias 3 e 1. Jó é um homem de muita fé, ele não temeu a morte e Deus permitiu que a própria mulher dele falasse. Mas por que você não recusa esse Deus e morre? Por que você não amaldiçoa Deus e morra? Olha o que a mulher de Jó falou, mas Deus permitiu que ela falasse isso. Tá entendendo? Para que Satanás entendesse que Jó era um homem reto e fiel. Meus amigos, nem todo mundo se corrompe, não. E a Bíblia diz que Jó foi um dos homens mais ricos que existiu dentro daquela época. Nem Salomão tinha o que Jó tinha. Eu creio dessa forma. Então, mais aqui adiante diz assim, eles venceram. Olha aqui, eles venceram. Satanás acusa os crentes, mas quem conhece o coração é Deus. Então, agora eu vou tornar aqui. Quando você vê Satanás acusando um crente, é porque esse crente deu legalidade. Satanás, ele pode acusar a mim e a você, mas se a gente não tem legalidade, fica tranquilo, não tem nenhum problema. Ele já é um derrotado. Ele é condenado ao inferno. Amém? Então diz assim, eles o vencerá. Os crentes fiéis venceram Satanás ao serem libertos do seu poder pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, falando resolutamente de Cristo
e demonstrando disposição de servir a Cristo, custe o que custar. Então, as pessoas que serviram Cristo verdadeiramente, essas não temeram a morte, essas não temeram Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Hoje, se eu e você peca, é porque a gente quer. Se eu e você passa a odiar o nosso vizinho, o nosso próximo, é porque a gente quer. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é com carne nem com sangue, mas é o que está por detrás da pessoa. É verdade, Célia, mas por que esse povo dá lugar a Satanás? Mas eu não posso brigar com aquela pessoa, porque ela está sendo possuída por Satanás. Então ela vai se virar com Deus. Ela ou ele, quem quer que seja, até um líder, se estiver te perseguindo, ele vai se virar com Deus. Pior ainda, porque ele conhece a verdade e ele está perseguindo você, porque você tem um chamado que não é dentro dos templos, é fora. E ele não respeita isso e ele fica degrinejando a sua imagem, lhe chamando de desigrejado e que você não tem comunhão. Deixa ele lá nas mãos de Deus. É o diabo usando ele porque você não está fazendo parte lá dos templos ou porque você não está dando mais o dízimo. Pegou a visão? Vamos mais adiante. Então aqui, meus amores, para finalizar, né? Eu já falei sobre, agora aqui, falei sobre o que venceram, né? O diabo tem grande ira. Satanás sabe que está perdido, que sua derrota final se aproxima e que tem poder somente na terra. O pouco tempo refere-se ao período da tribulação. Sua grande ira resulta em sofrimento por toda parte para os santos. Quem é santo? Já expliquei. Santos é todo cristão que se entrega para Deus. Santos é separados do mundo. Santos somos nós, pessoas que se santificam, que fogem da aparência do mal, que fogem do pecado. Se pecar, corre para os pés da cruz e pede perdão. Santo significa separados do mundo corrupto. Tá? Que o mundo significa pessoas. Mais adiante, né? Ele já tá dos santos, que está no versículo 11. Perseguiu a mulher. Satanás procura destruir a mulher. Versículo 6. Aqueles em Israel que aceitaram a Cristo serão vigiados e perseguidos por Satanás e pelos seguidores do anticristo. Vai em Mateus 24:15, que está falando até o 21. Deus dará a proteção sobrenatural aos santos de Israel durante esse período da tribulação. Versículo 14 e o 16. Agora aqui, o dragão foi fazer guerra. Satanás, confinado à terra, sabe que lhe resta pouco tempo para perseguir a mulher. Versículo 6. Ao restante da sua semente. A mulher pode referir-se aos fiéis de Israel na Judéia e o resto da sua semente aos judeus, crentes noutras partes do mundo. Se trata também de todos os outros cristãos, irmãos, que está em outra nação. Satanás vai perseguir Brasil, Itália, não tem para onde correr. Toda semente da mulher da qual botou Jesus no mundo, tá? Para salvar o mundo, pessoas, ele vai perseguir todo aquele que profere Jesus Cristo, ele vai perseguir. E se esses não confiar totalmente em Cristo, podem até se corromper e ficar da parte dele. E aí você vai ter que ficar junto com o capeta. Essa é a verdade, né? Então, mais adiante aqui diz, vi subir no mar uma besta. O capítulo 13, perdão, gente, aqui, já parei por aqui, já estava indo para o capítulo 13, que eu ainda vou pregar, se assim o Senhor me permitir. Então aqui eu vou repetir de novo, a mulher pode referir-se aos fiéis de Israel na Judéia e o resto da sua semente aos judeus, crentes noutras partes do mundo. Meus amores, tá tudo explicadinho aqui. Tudo revelado, como o papai deu aquela visão maravilhosa a João, e João passou, algumas coisas ainda está em mistério, mas o que você está esperando para entender? Pede a Deus, Senhor, tira as minhas escamas dos meus olhos, Pai, tira, Senhor, as escamas dos meus olhos, Senhor, para que eu veja, Senhor, Espírito Santo, se revele a mim,
Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero saber tudo. Eu quero mergulhar nessas águas, nessa fonte, nessas correntes de água viva. Queridos, Deus não nos fez como piaba. Tem crente que está no raso, sabe por quê? Porque não quer mergulhar. A Bíblia é maravilhosa, ela é profunda, ela tem segredos, tá? Números são códigos. A Bíblia tem paradigmas. A Bíblia tem tesouros escondidos. Basta você, quanto mais você busca Cristo, mais revelação você vai receber, mais conhecimento você vai ter, não dado pelos teólogos. Não precisa você pagar para conhecer o poder dos céus. Ele mesmo te dá. O Senhor, Ele dá e revela a quem o busca, a quem realmente crê. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, quem sou eu? Ele disse, tu és o Filho do Homem. Ah, Pedro, quem te revelou não foi nem carne nem sangue, veio dos céus. Pedro, ele teve a revelação de quem era Jesus Cristo. De quem era Jesus Cristo. E tornando lá em José no sol e na lua, vou fazer rapidinho para vocês entenderem. Quando José teve o sonho, todo mundo se inclinando para ele, né? Ele foi contar para o pai. O pai disse, mas quem é você? Você está pensando que você é quem? Para todo mundo se inclinar a você. E aí ele foi contar. Ninguém acreditou nele. Nem o pai, que amava tanto ele, acreditou nele. E aí os irmãos dele, entrou aquele sonho de José dentro do coração deles, e eles tomaram ódio e inveja de José. Sério, o que tem a ver José com Jesus? Tem tudo. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fala das 12 tribos de Judá. Umas dessa tribo você tem que estar. Enquanto Deus não ajuntar o povo dele, ele já sabe quem é. Mas ele está dando chance àqueles que estão rejeitando ainda a sua palavra, estão rejeitando o seu filho. Ele está dando chance. Então, quando José contou o sonho, José teve que passar por tudo aquilo ali. Então, nem tudo você tem que contar. Nem tudo, porque tem pessoas que não acreditam que Deus é na sua vida. Tem pessoas que duvidam de você. Eles acham que o crente tem que estar ali dentro dos templos, socado ali dentro. E se você não for, não. Mas não, ela não faz parte. Não, cada um tem seu ministério. Respeite. Cada um tem seu ministério. O homem, o discípulo que emprestou o túmulo dele para Jesus, era um discípulo de Jesus, um homem rico. E ninguém sabia. Então procura respeitar o ministério do próximo. Então voltamos para José. Então José contou, passou por toda aquela tribulação. José apanhou na cara. José foi vendido como escravo. José foi jogado dentro de um buraco cheio de serpente. Olha, José passou por várias situações. José foi preso, ficou preso dentro de uma cadeia fedida, porque naquele tempo não tinha nem banheiro. Você imagina o que José passou. É o que eu digo sempre, a Bíblia, gente, não relata mais coisas, como eu já falei. Então, não se engane, não coloque limites em Deus. Não diz, mas o que você falou não está aqui na Bíblia. Não, meus amores. Pessoas que, eu falei o quê? Profundidade, que mergulham e vão na profundidade, eles sabem que existe coisas que Deus não permitiu que escrevesse na Bíblia. Para Deus deixar também os outros escrever as suas filosofias mentirosas, entendeu? Porque Deus não é egoísta, Ele deixou o livre-arbítrio para todos. Então, quando José realmente ele foi para o Egito, ele deu um bom testemunho, ele falava sempre do poder do Deus dele. Muita gente dizia assim, mas se Deus existe, por que você está preso? Ei, muitas das vezes as pessoas pensam que a gente cristão não tem mais liberdade, que a gente não vive mais. É mentira do diabo, porque a minha liberdade não quer dizer que eu tenho que estar na porta de um bar enchendo a minha cara. A minha liberdade não quer dizer que eu tenho que estar fumando maconha, me prostituindo, dando para todo mundo, ou vivendo nua, ou esculhambando, ou fazendo vídeos sensuais para mostrar para o mundo quem eu sou. Não, meu amor, a minha liberdade é falar de Cristo, é ter uma vida saudável, é ter uma vida íntegra, é dar testemunho e deixar um bom legado à minha família
e as pessoas que estão em torno a mim. Isso é liberdade. Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso falar de Jesus quantas vezes eu quiser. Isso é liberdade. Jesus nos deu liberdade. Essa liberdade que você está vivendo aí, ó, é uma liberdade mundana que pode levar você para o inferno. Essa liberdade que você acha que ninguém está lhe dando, que você vai, beija na boca de todo mundo, você deita com todo mundo, você está transferindo demônios para o seu corpo. Cuidado com essa liberdade que você acha que está 100%. Cuidado. Cuidado com essa liberdade. Então José, por ele ser fiel, temente ao Senhor, guardou a fé, fez um bom combate, ele se tornou governador do Egito e Deus trouxe toda a tribo dele para de junto dele e os irmãos dele realmente se inclinou para ele. Assim será as nações, todo olho, todo joelho se dobrará diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, ok? E continue, gente, orem, não deixa para orar quando acontecem as coisas, isso é mandamento. Orai uns pelos outros e orai pelos teus inimigos e perdoe, porque sem o perdão, se você não perdoar, Jesus, Deus também não vai te perdoar. Isso é bíblico, não é heresia. Amém? Que Deus abençoe as nações. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, papai. Em nome de Jesus, eu peço, revele, Espírito Santo, a cada um, Senhor. Revele, Pai. Mostra para elas, Senhor, aquilo que elas nunca viram. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, missionária Célia.